Acho que é muito importante, antes de mais nada, esclarecer esse projeto que é extremamente importante para termos capacidade de investimento sem gerar nenhum novo imposto, sem aumentar nenhum novo imposto, sem criar taxação para nenhum cidadão, nenhum CNPJ e fazer com que o poder público tenha imediatamente capacidade de investimento com recebíveis que não foram pagos, que são dívidas com o próprio ente público. Entes e subentes têm, no Brasil, algo em torno de 5 trilhões de reais a receber. E esse dinheiro dificilmente será recuperado pelo modelo que existe atualmente. A cessão dos créditos recebíveis da dívida pública serão fundamentais para oxigenar a nossa economia. Orientação de bancada, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Nós queremos orientar, presidente. Nós queremos orientação. Vai querer orientar? O pessoal quer orientar. Requerimento de retirada de pauta? Exatamente, presidente. Como orienta o pessoal? O pessoal orienta para retirar da pauta esse projeto. Esse projeto de securitização é, de novo, uma lógica absolutamente perversa para os recursos públicos do povo brasileiro e da população, criando um mercado da dívida, onde se pode vender aquelas dívidas que os grandes devedores devem para o fisco, para o Estado brasileiro, fazendo disso uma mercantilização, ou melhor, a criação de uma mercadoria, ou seja, deixa a parte da cobrança de grandes devedores e devedores, nós estamos falando de grandes dívidas, para os trabalhadores da Receita, para os trabalhadores dos municípios fazerem essa cobrança. Ao entrar aquela dívida, se vende na prática como um mercado de ações para uma sociedade que é criada também de propósito específico, que pode, com aquilo, transformar as dívidas com o Estado brasileiro numa mercadoria, sofrendo com deságio, por um lado, transformando numa lógica de arrecadação, por outro lado, criando um ativo financeiro, entre aspas, para financiar a especulação do capital financeiro com o custo dos interesses do povo brasileiro. E nós fizemos, na semana passada, na Comissão de Legislação Participativa, uma audiência pública, justamente para poder esclarecer esses pontos. Não tivemos a participação do relator, embora tenha sido convidado, uma audiência pública articulada com a Auditoria Cidadã da Dívida, que tem feito uma mobilização enorme na sociedade contra essa maracutaia. A Auditoria Cidadã da Dívida, que fez a audiência junto conosco na Comissão de Legislação Participativa e que hoje, pasmem, foi proibida de panfletar na Câmara dos Deputados. Fato que nunca aconteceu nesse... Mas depois ele vai... O tesouro sai de... Votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Rejeitado. Essa matéria precisa ficar clara para os companheiros e companheiras. Primeiro ponto, de que isso vai aumentar a dívida pública. Totalmente improcedente. A dívida não é do erário municipal ou estadual. A dívida são dos créditos constituídos. Portanto, quem está interpretando assim precisa ler o projeto de lei para poder compreender. É claro, esse projeto é complexo, delicado e merece a nossa atenção cuidadosa, porque ele dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação. Mexe com o Código Tributário Nacional, portanto, para prever o protesto extrajudicial. E, resumindo, trata de securitização dessas dívidas, supostamente para aliviar a situação de municípios. Nós temos, em relação a esse projeto de lei complementar, algumas observações importantes. Não se trata para nós uma forma inteligente de dar liquidez a títulos que não têm liquidez, né? Permitindo que o recurso de antecipações possa ser empregado em serviços públicos
obras de infraestrutura, políticas públicas, etc., né? Nós entendemos que se trata de um expediente visando resolver problemas de caixa no curto prazo e inflando, de certa maneira, carteiras de crédito dos entes e até com inclusão possível de créditos podres, criando bolhas de especulação financeira. Então, não nos parece, não estamos convencidos, apesar da argumentação veemente do deputado Benevides, de que isso é positivo para as contas públicas do Brasil, né? Mesmo se admitindo que hajam dívidas plenamente recuperáveis, a administração pública teria todo o trabalho dessa recuperação das dívidas, mas os lucros iriam, ao fim e ao cabo, para os investidores, que poderiam emitir títulos com base nos ativos que compraram. Portanto, nós temos muitas reservas em relação a esse projeto de securitização. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, queria começar dizendo do imenso respeito que tenho pelo deputado Mauro Benevides, quem eu conheci aqui no plenário, com quem eu aprendo em vários debates que eu não tenho todo o conhecimento. Mas eu quero dizer, deputado Mauro, que dessa vez o senhor não me convenceu. E quero explicar por quê. E olha que é difícil concordar com o Gilson nesse debate. Primeiro, para dizer o seguinte: este mundo em que um ente público, uma prefeitura, consegue vender crédito da dívida ativa e uma empresa boazinha vai dar o justo por isso e cobrar no lugar da prefeitura algo que ela não recuperaria, não existe. Eu quero dizer claramente isso. Este é um debate e toda a sustentação tem sido dito a partir da ineficiência do próprio Estado de cobrar sua dívida. Portanto, o que deveríamos aprimorar é a eficiência do Estado e não dizer que o privado vai cobrar a dívida com mais eficiência. Sabe por que não podemos dizer isso? Que nesta operação ocorrem duas coisas. Primeiro, o ente público abre mão de parte dos créditos que lhe são devidos. Uma dívida de R$1 bilhão, numa carteira imensa, vai ser vendida por 600 milhões. E, portanto, se abre mão o tal do deságio. Este dinheiro é dinheiro público que o governo está abrindo mão e que deveria ser utilizado para a garantia do direito da população. Segundo, esta privatização de um processo de dívida, na verdade, é a geração de novas dívidas. E é nesse ponto que, por razões tortuosas do destino, eu concordo com o deputado Gilson, acaba sendo antecipação de receita que, na lógica do orçamento público hoje, vai servir para que prefeitos e governadores futuros paguem a conta do aquilo que foi antecipado pelo prefeito de plantão, criando um problema de uma dívida que nunca acaba e precisa ser refeita para financiar o próprio orçamento público. E aqui eu chego ao argumento final. Está na exposição de motivos. Este projeto existe para regularizar algo que está sendo questionado pela lei de responsabilidade fiscal. E todo mundo aqui sabe a posição do pessoal contra a ideia da responsabilidade fiscal. Mas aqui, mais uma vez, a contradição aparece. Na hora do investimento, a palavra é responsabilidade. Na hora da dívida, deixemos a dívida rolar solta, porque ela traz benefício para o mercado especulativo de capitais. Esse é um projeto que só interessa a eles. E por isso o pessoal é contra.